Olá, eu sou a Nicole, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha eu mais uma vez, Anne Couto, escritora e terapeuta, com vocês para mais um CoutoCast. E hoje estamos trazendo o último episódio da temporada de agosto. Pois é, agosto está encerrando com mais um episódio excepcional. O tema de hoje, pessoal, para poder fechar com chave de ouro, para continuar trazendo para vocês aquele insight poderoso é como tomar as rédeas de sua vida e construir o futuro que deseja. Você já pensou sobre isso? Pois é. Começa a pensar aí como você pode agora assumir o controle da sua vida, ser o protagonista real, não imaginário. Da sua trajetória, do seu legado, do seu propósito. Mas antes de nós começarmos, eu quero aqui mais uma vez fazer aquela solicitação que vocês acham que eu estava esquecida, né? Tava não, tá? Então vem conosco, ó. Vem conosco, assina o nosso canal, ativa as notificações, deixa lá o seu like e compartilha para todo mundo, porque eu tenho certeza que essa temporada de agosto vai sim fazer uma diferença impactante, não só na sua vida, mas na vida de todos que assistirem essa temporada. Também quero aqui agradecer a GS Distribuidora independente dos produtos Rinodê, pela parceria, pela arte modular, Pensou em Imóveis Planejados, Pensou Arte Modular e, claro, o Instituto Arte da Fé, que vem aí nos apoiando desde o início da temporada desse programa. E com vocês, mais uma vez, Fabiana Matos, para encerrar a temporada de agosto. É uma pena, tão feliz de estar aqui. Que bom, mas assim, quero exaltar aqui o trabalho de Anne, porque esse espaço é um espaço realmente de trazer a diferença para todo mundo. E eu estou aqui em mais um episódio, o último episódio. Espero que vocês, por favor, se inscrevam no canal, né? Vejam os episódios, não só os meus, mas de todas as outras profissionais que estiveram aqui. Vamos honrar todas as mulheres que estiveram aqui, contando suas histórias, falando sobre o que ela está mudando na vida das outras pessoas, né? E estejam presentes nesses episódios e assistam, porque cada episódio desse, principalmente assim, tô falando de mim agora, vai mudar tanto sua mentalidade, tanto seu eu interior. Você vai entender tantas coisas que você não entendia antes. Então, estejam caladinhos aqui nessa possibilidade comigo e Anne. É claro que ela me dá palco aqui. É a quarta vez que eu estou aqui para esse episódio incrível. E eu convido vocês, mas antes de começar, eu quero falar um pouquinho, só uma coisa. Que você continue dando esse palco a outras pessoas.
Porque é tão incrível quando você passa um tapete para pessoas que querem tanto essa validação, tanto esse espaço, como é importante o seu trabalho, tá de parabéns. Obrigada. Toda a equipe, todo assim, o estúdio, o podcast, as pessoas que fazem parte daqui desse trabalho, quem ficam por trás dos bastidores, as pessoas que estão na filmagem, todo mundo que está aqui, eu estou muito feliz mesmo. Obrigada, Viu? obrigada. Que bom obrigada. começar aqui mais uma vez. Que bom, né, gente? É muito gratificante receber esse tipo de feedback, porque esse é o propósito do CoutoCast, né? Desde quando eu idealizei, em 2022, a proposta é exatamente essa, trazer o acolhimento para as pessoas, independente da profissão, independente da expertise, porque uma coisa que eu tenho visto, desde quando eu comecei a minha trajetória dentro do mundo corporativo, é que ainda existe um mau hábito, um mau comportamento da competição. Tem. Muito. E, cara, isso Muito, para muito, mim muito. me deixa muito, assim, entristecida, porque essa competição ainda é maior entre mulheres. Muito. E elas esquecem que não é a competição que vai fazer a diferença É a nas união. nossas vidas. É a união. Inclusive, eu quero estar trazendo para vocês aqui uma ferramenta, um material que nós estamos produzindo aqui no Instituto. E uma coisa que eu trago nessa frase, quando o mundo fecha as portas, a mente disciplinada abre caminhos. Qual é a reflexão que a gente traz sobre isso? Falando sobre a competição. Você, mulher, que ainda tem esse comportamento infantil, nada mais é do que um mundo de portas fechadas. E de portas fechadas para você mesma. É aí onde está o problema. Não é para o outro que você está fechando as portas, é para você mesma. Fechando as portas de você ter oportunidades e ampliar suas possibilidades de autocrescimento, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. E que introdução esplêndida desse programa de hoje. Por quê? Nós estamos falando aqui sobre futuro, sobre mudar as suas Exato. portas. E essa cultura provinciana, eu sempre falo isso. Eu sou mentora, palestrante, consultora, treinadora comportamental, futura psicanalista e publicitária. E eu digo para vocês uma coisa. Eu vivo num ambiente cultural que é bem complicado, mas eu faço a diferença. Anne faz todos os dias, porque nós entendemos que não é sobre a gente querer tirar o palco do outro. É sobre a gente trazer a mudança e a clareza para o outro. Não, e E a subir no gente só palco faz junto, né? isso, subir no palco juntos, porque cada um exatamente. tem a sua habilidade, tem o seu diferencial. O dar as mãos é você, quando você estende a mão para uma pessoa, literalmente, você diz assim, mulher, aconteça. Entendeu? Junto comigo. O que eu não sei, ela sabe. O que ela não sabe, eu sei. Exatamente. E a gente se completa. Então, primeira dica para esse episódio que está começando aqui, unifique as forças. Unidade. É uma Unidade filosofia. é muito É uma poderoso. filosofia que nós, aqui do Instituto Arte da Fé, a gente prega muito, nós pregamos muito. Não só na parte institucional, mas também na parte do corporativo num todo. Toda a nossa filosofia, ela está baseada na unidade. A gente falou sobre isso no episódio anterior, quando nós trouxemos o comportamento de líderes abusivos, né, que Exatamente. quer ali exercer o poder, né, de uma forma desacerbada. Então, isso remete muito à falta de pessoas que não entendem o propósito e o conceito da unidade, de querer só Exatamente. para si os holofotes. E esquecendo que ele não chega no palco sozinho. Tem alguém nos bastidores abrindo, acendendo as luzes para que ele brilhe. E sabe o também. resultado de pessoas que não abrem portas para outras? E eu digo aqui com muita propriedade. É que hoje você tem um podcast. Hoje eu estou viajando para outros lugares. Vou dar um treinamento na Infraero para mais de 300 colaboradores. Para Cipate. Olha as oportunidades que Deus nos dá. Olha os palcos que a vida nos dá quando o outro nega para a gente. Então, enquanto o ser humano não entender que caminhando juntos e transformando a sua ideia, a minha ideia, a ideia da colega, da outra profissional, em um círculo de transmutação no outro, nada vai para frente. A sua vida continua paradinha e você continua onde você está. Então, esse é o ponto que eu trago aqui. Vamos parar de querer competir, porque você demonstra para o outro a sua incompatibilidade, a sua incapacidade de crescer. Mas essa incapacidade, infelizmente, ela gera pela falta da crença limitante que está dentro dela ainda, porque ela está naquele processo ainda de ressignificação, muitas vezes, ela ainda não compreendeu o como
tomar as rédeas do seu futuro. E aí é onde entra o episódio de hoje. A gente vai falar sobre isso para quebrar todo esse ciclo destrutivo, ciclo sabotador. E tem um nome que faz isso, mas eu vou esperar você vir com a primeira Porque pergunta. o que ocorre? Se eu entro nesse cárcere e não consigo olhar para o meu passado, entender que ali foi parte dele, entender que uma vez que eu agora estou vivendo um novo momento, uma nova fase, eu compreendo que eu tenho luz e sombra como qualquer outro indivíduo. Entender que todo mundo passou pela sua dor. Passou. Bagagens, todo mundo tem. Cada um teve seu processo de dor. E agora é o meu papel, é o meu dever. Opa, peraí, vamos agora. Segura essa aqui, vamos trilhar um novo caminho. Trilhar um novo futuro. Buscar realmente me reencontrar de fato. Ancorar a minha essência, ancorar o significado do propósito, do legado que eu quero deixar. Quando a gente entende que nós estamos curadas, a gente não pensa, eu vou. Não, nós iremos mudar o mundo. Nós iremos levar informação. Nós iremos transformar. Pronto, eu trago muito essa frase quando eu recebo alguns feedbacks. Rapaz, você é fera. Eu digo, nós somos. Nós somos, tá certo? Eu sempre trago, eu não excluo. Eu não excluo todos, porque independente de onde essa pessoa ela está contribuindo para que o CoutoCast aconteça. Quando você faz isso, Anne, lhe dou até os parabéns pela sua iniciativa de dizer esse seu nós, ele tem um significado muito poderoso na vida do outro. Quantas pessoas só querem um olhar, só querem uma palavra, só querem 1 minuto do seu tempo? E quando você diz nós, você está dando oportunidade para aquela pessoa. Que ela talvez estivesse ali nos bastidores quietinha, fechadinha, por falta de oportunidade. O que é que falta para o mundo, para as pessoas entender, gente? Que o que falta para o outro é oportunidade. Você sabe demais. Não adianta você engordar de conhecimento e não passar isso para os outros. Eu não quero isso não só para mim, não. Eu quero mudar o outro. Por que eu vou ter tanta informação? Realmente assim, gerar possibilidades na vida do outro de uma forma real, né? Exato. O nosso trabalho, eu lhe conheci há um tempo atrás, você me apresentou lá, Rinodei tudo, a gente teve outros caminhos e tudo, mas a gente está sempre aqui. Olha como a vida traz. Pessoas imparáveis, elas sempre caminham juntas. Ela pode estar em outro estado. Eu entrevisto pessoas da Alemanha, Miami, de todos os lugares da minha rádio. Olha onde eu vim parar nesse estudo incrível, né? Caminhos, eles são seguidos, mas quando a gente tem pontas com o mesmo propósito, elas podem girar o mundo, mas elas se encontram. Verdade. E a gente se encontrou aqui nessa condição, nessa possibilidade. Eu só tenho a agradecer e dizer a você, se você continuar com essa mente parada, enferrujada de que só você pode mudar, só você pode crescer e o outro não pode chegar perto de você e vir com uma ideia diferente e você abrir esse palco e você abrir as portas da sua empresa, da sua vida, dos seus negócios para outras pessoas chegarem. Você não vai deixar de ser o dono daquela empresa, você não vai deixar de ser o dono da sua vida, mas você vai trazer pessoas que vão somar com você. E quando as pessoas somam, elas trazem empregos, possibilidades, condições e oportunidades para o outro. Existe uma teoria que diz o seguinte: para que o novo chegue, para que o novo aconteça, o velho precisa sair. Exatamente. E é o velho eu, os velhos hábitos, é os velhos comportamentos. Os padrões que você os velhos repete. Padrões, as velhas crenças. Precisa realmente ressignificar todos esses parâmetros para que realmente o novo aconteça. E aí onde entra essa construção desse futuro. É aí onde você assume as rédeas da construção do seu novo eu e alcançar o futuro que almeja. E aí, para começar a trazer um pouco mais de profundidade para esse tópico de hoje, vamos começar com algumas perguntas aqui. Qual o primeiro passo para as pessoas, né? Qual o primeiro passo para tomar essas rédeas da vida e começar a construir o futuro que deseja? Qual seriam esses primeiros passos? Entender que o novo, ele não depende do que o outro vai fazer na sua vida. É o que você vai fazer por você. Então, quando eu falo isso, o que é que eu quero falar para todo mundo aqui? Que quando você entende a sua importância, o seu poder, a sua energia, a sua essência e o poder principalmente de se colocar no lugar do outro, não deixando de ser você, você vai começar a escrever uma nova história. E essa história se chama chances, oportunidades, mudança, transformação. Então, quando você está aberto para o novo,
O novo transforma não só você, mas transforma as pessoas que estão ao seu lado. Vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo de mim mesma. Eu sou uma pessoa que, quando eu chego nos lugares, eu não preciso de muita coisa. Hoje em dia, eu fico assim muito emocionada quando eu chego nos ambientes que eu vou dar palestra, nos treinamentos, nos eventos. O meu nome, ele chega primeiro. Fabi Matos vai ser a próxima palestrante. Todo mundo levanta e me aplaude. Gente, eu fiquei tão impactada com isso. Assim, no último evento que eu fui. Então, mas não é porque eu tô aqui querendo me exaltar, querendo me exibir, não. É porque o meu nome tem o meu legado. E o meu legado, ele está focado em mudança, em empatia, em equipe, em transformação, em me colocar no lugar do outro e, principalmente, eu sentar e ver o resultado como respaldo da mudança na vida, significativa na vida daquela pessoa. Então, Fabi Matos está chegando. Tem todo um histórico, o meu storytelling, a minha vida, o meu trabalho. As pessoas se conectam com histórias, com pessoas. Quando você entende que você tem empatia pelo outro, tudo muda. Tudo muda. Se você não agir com empatia, nada vai mudar. Nada muda, porque você só consegue tocar, acessar o outro quando você se coloca nessa posição. Essa parte da autopermissão, né? De se colocar no lugar do outro. Eu percebo que ainda é um desafio para muitos. É muito fácil. Às vezes eu até não julgo. Eu estou pontuando, mas eu não julgo, porque às vezes a pessoa ela não consegue desenvolver essa autopermissão para se colocar no lugar do outro, até mesmo por causa das feridas que ainda não foi curadas, as feridas emocionais ainda estão abertas. Então, uma vez que ela não consegue nem olhar para a própria ferida e não sofrer, ela não consegue empatizar com a dor do outro. Exatamente. E sabe o que é pior? Era o que eu ia te falar logo que eu te falei. Eu vou deixar você começar a perguntar, que eu vou dizer o que é que atrapalha a vida do outro. É o achismo. O tal do achismo de querer, eu acho que isso vai dar certo. Eu acho que aquela pessoa tá assim. Eu acho que minha vida não vai dar assim. Eu acho que meu passado... Eu acho... Gente, para de achar. Para de achar que o outro tá melhor do que você. Para de achar que o que aconteceu com você é maior do que o que aconteceu com o outro. Para de achar que a sua vida não vai para frente porque você isso, porque você aquilo, porque fulana me disse isso. Para de olhar para você, olhando pelos outros. Então, quando você começa a entender que o achar não faz mais parte de você. Aí é onde entra... Nem o si. Aí é onde entra dois pontos aí agora. São muito perigosos. Parar de olhar para o outro. Aliás, parar de olhar para você. Pelo que o outro olha. Como o outro te vê. Pelo achismo, né? Pelo achismo, suposto achismo do outro. E parar de julgar o outro pela sua ótica. Porque às vezes você tá olhando, tá achando que ele tá pensando tal coisa. Cara, é a tua ótica. É a tua ótica. E a gente tem um projeto, eu e Diógenes Andona, que é um amigo e parceiro de São Paulo. E a gente toda segunda-feira vem com essa possibilidade. E uma das lives que nós fizemos, para destravar você, as suas feridas, suas dores, essa questão de você achar isso, se aquilo, e você ter respaldo na sua vida e na vida no digital, no seu trabalho, foi sobre o seguinte: como é que você se vê? Se vê por você ou pelo que o outro acha de você? E onde é que você quer chegar? O que é que você quer ser? Você quer ser o que o outro define da sua vida ou o que você está enxergando de você? Mas você está se enxergando? A pergunta é essa. Você está se vendo ou você está olhando para o espelho e está focando no que está atrás de você? Ou no que está do lado? Depende do ângulo que você está vendo. Então, o que você tem que entender é o seguinte: não, isso aqui, ó, o que está ao redor, o que está atrás, está na frente, não interessa. Primeiro você tem que olhar para você. E para olhar para você, você tem que se conectar com a sua espiritualidade, com o que é importante para você. Quais são os seus valores? Onde você quer chegar? O que é que você quer deixar de exemplo no mundo? E muitas vezes a gente que é mãe, nós temos nossas dores, nossas lutas, nossas batalhas, nossas vitórias, porque a gente luta para isso. Mas quando a gente tem filhos, a gente começa a deixar de olhar só para o nosso ego e olhar para os nossos filhos. E assim, se a gente não tem filhos, a gente olha para nossa família, começar a ver como é que... Não é achar, é começar a ver como é que a vida do outro está andando de verdade. Para você entender que não é só sobre você ficar se vitimizando, ficar se culpando, ficar apontando o que está errado em você.
esse Pessoas ponto, também vivem isso. esse ponto do vitimismo, inclusive eu tenho algumas pessoas, né, do meu ciclo que elas ficam muito presas nesse comportamento vitimista. É muito interessante que às vezes eu ouço assim, a pessoa chega para mim, porque eu estou passando por isso, por aquilo, bererê, barará, barará. Para aquele indivíduo, só para ele que as coisas ruins acontecem, só para ele que tem problemas, só ele que passa dificuldades de diversas naturezas. Eu digo, cara, peraí, em que universo essa pessoa vive? Esse é o predador. Sabe? Que universo essa pessoa vive? É. Independente da condição social, a pessoa vai enfrentar desafio. Por exemplo, é muito comum a gente ouvir, porque se eu tivesse dinheiro, minha vida... Cara, eu falo direto isso, acho que eu não sei qual, e quantos podcasts já repeti essa mesma frase, porque a gente acaba trazendo esse ponto. É. Dinheiro só resolve problema de pagar boleto. Quando você foca O no dinheiro, processo você de não transformação que você precisa é com ou sem dinheiro você vai passar. Então, às vezes Exatamente. as pessoas elas se prendem muito e é muito interessante que o vitimista ele tem essa habilidade, sabe, natural de achar que só ele é que sofre, que só ele que passa por um momento difícil e sabe, e ainda quer culpar o outro pela condição que ele está. Mas eu vou te dizer uma coisa aqui bem forte, bem importante sobre o vitimista. Quanta gente ignorante, entendam-me, por favor. Não é você vai para uma faculdade, você se forma, você tem vários diplomas. Para mim disso tudo é importante? É importante. Eu estou na 4ª graduação. Mas o que valeria a pena eu fazer 4 graduações e você não ter um olhar diferente? O vitimista, ele tem um problema muito sério. Ele é preguiçoso. E o que é a preguiça que eu estou falando aqui? É a preguiça de aprender, E de do pensar. conhecimento e de pensar. De pensar. Então, quando ele julga, ele nem escutou a história. Mas Virgínia separou de Zé Felipe. Vamos dar um exemplo assim, bem aleatório. Mas ele traiu ela. Mas ela também, safada, usa uma roupa assim. Eu já vi de tudo. Gente, eles estão de parabéns. Eles ficaram para ele, o motivo deles, e eles separaram a concordância. Dane-se o que o outro tá pensando. Ele foi muito honesto quando ele deu entrevista para Léo Dias, né? E disse, nós não estávamos bem, mas a gente resolveu isso sozinhos. Então, para de ficar achando, porque você é preguiçoso, porque você não quer estudar, porque você não quer ler, porque você não quer aprender. Eu sempre digo isso pro meu filho, meus filhos, eles estão na faculdade. Olha, não se iluda, isso é só um degrau. Você não é isso só não, você tem que ser muito mais do que isso. E sem contar que, assim, a faculdade, né, as instituições de ensino e etc, por aí vai, a formação acadêmica, do modo geral, ela ensina matemática, ensina... A teoria. Não, né, e outra coisa. Mas ela não ensina o que realmente a gente vai aplicar na vida. A vivência, exatamente. Por exemplo, as escolas, o sistema educacional... Eles ensinam como se relacionar com pessoas? De forma Ele nenhuma. ensina como você se relacionar com dinheiro? De forma Ele nenhuma. ensina como você pegar a sua essência e transformar a si mesmo e inspirar a transformação do outro? Ainda Eles não tem ensinam. outra, ainda tem uma coisa muito importante que as pessoas não dão valor à sexualidade. A sexualidade dentro das escolas, ela delimita, ela Rapaz, aí agora você vai trazer um tema polêmico, porque Ela lhe semana traz pra outras passada, já tá com uns 15 dias que saiu aí aquele rapaz aí que saiu detonando no YouTube sobre essa situação, já virou projeto de lei, né? Tem uma lei aí que deram o nome dele, por sinal. Então, assim, se a gente for trazer agora... Eu estava assistindo ele ontem. Né? Se a gente for trazer agora para esse ponto, olha só onde entra agora o tema do episódio de hoje. Rédeas, tomar as rédeas do teu futuro. A gente está vivendo numa era onde está normalizando, romantizando pais expor os seus filhos a situações vexatórias por causa de dinheiro. Isso é muito sério. Eu vou falar aqui um negócio que eu aprendi dentro do treinamento com o Walter Moraes, que é um cara excepcional lá de Juazeiro, Petrolina, que é o lugar onde tudo acontece. Amo aquele lugar, mundo de possibilidades. Então, ele fala o seguinte: quando você usa a ignorância para focar o resultado que você faz no dinheiro,
você está se limitando. Aquele animal irracional, que é até mais inteligente que nós, de só olhar assim. Quando você vê o que o dinheiro pode proporcionar, não só na sua vida, mas na vida do outro, aí já passa para um segundo patamar, Não, mas que é um mundo de possibilidades. esse ponto que nós estamos discutindo aqui, Fabiana, é um indício de pessoas preguiçosas que não querem Muito, pensar, que não muito. querem, e sabe, buscar meios que E realmente. outra, uma coisa, Dani, desculpa interromper você, para não esquecer, qual é a prioridade que você quer para sua vida? Eu vejo minhas amigas, eu tenho amigas advogadas, amigas, não ando com muitas pessoas, sou muito seletiva na vida, porque a gente tem que andar com quem parece com a gente, eu acredito muito nisso. E elas fazem, Fabiana, vai ter um aniversário aqui. Eu digo, não vai dar, amiga, porque eu vou ter que estudar. Ah, mas vai ter não sei o que. Não vai dar, porque hoje eu tenho aula eu tenho uma live. Ah, mas eu vou te deixar de chamar para você ir para os lugares. Por quê? Porque, para mim, tudo é uma prioridade. A gente precisa acompanhar o que é importante para a gente. Então, se você vive só disso, a gente tem que ter vida social. Claro que tem que ter vida social. Quando eu viajo, eu trabalho, eu também vou jantar fora. Eu passo parte de grupos de mulheres, mas sempre voltada num propósito. E isso é sobre tomar as rédeas Qual o seu propósito? da construção do seu futuro. Qual é o propósito de Anne? Entendeu? Qual é o meu propósito? Qual é o seu propósito? Então, isso é muito importante, porque não adianta você só ir para uma faculdade com um caderno debaixo do braço, não adianta você participar disso ou daquilo para se exibir, para ganhar engajamento. Gente, o que engaja não é você se exibir, não é você querer mostrar para o mundo o que você não é. O que engaja é você ser você. E o que é ser você? É sua essência, são seus projetos. Porque o mundo está vendo, essa internet mostra muita coisa que não existe. Seja você. Coisa mais importante, seja você. Porque quando você é você não precisa fazer muita coisa. O seu ser, ele mostra. Sim, ele vai refletir, ele vai transbordar. Ele vai refletir o que você quer. Ele vai transbordar não precisa. quem você é. Eu vejo muita gente aí na televisão, muita gente trabalhando com rede social e mostrando uma vida totalmente diferente. Quando você vai conhecer, a pessoa está frustrada, doente, com depressão. Por quê? Porque ela não é ela. Ela não é ela. Então, eu botei a cara aqui. É aí onde entra o material que nós apresentamos no episódio anterior, né? Exato. Um personagem. Exatamente. Um personagem. Até aqui Quem não tem... né? Exato. Tá lá. Virou um personagem de teatro. Exatamente. E aí é onde entra, mais uma vez, a pergunta, né? Na verdade, a gente vai trazer uma outra pergunta para poder a gente dar sequência a esse ponto. Como a gente pode aprender a deixar esse passado para trás? Quando eu trago o passado, é nesse passado que traz esse mau comportamento, esses maus hábitos, esse vitimismo, sabe? Esse comodismo, para que ele nos defina. Primeiro, tem 3 pontos. Deixar para trás para que ele venha realmente definir. Pronto. E para que eles não sejam um impedimento para o nosso crescimento. Como é que a gente agora traça tudo isso? Existem 3 pilares para você conseguir isso. E aí, vou de novo falar sobre a história do autoconhecimento. A primeira viagem, a viagem mais importante da sua vida é para dentro de você. Então, quando você passa pelas dores, você já entendeu que aquele passado ele já teve um resultado bom ou ruim para você, que você transformou ele numa possibilidade, você precisa conhecer mais sobre você. E o que é conhecer mais sobre você? É você se autoanalisar. O que é que a partir de agora eu vou fazer com tudo que eu aprendi? Eu quero o quê? Eu quero ser uma profissão diferente? Eu quero ser uma pessoa que transforma a vida de outras pessoas? Eu quero pegar aquela dor e transformar, não em teoria só, mas em prática na vida do outro. Primeiro ponto é você fazer a viagem mais importante. É você ter as respostas que você talvez nunca teve na sua vida, que só você pode lhe dar essas respostas. E como seria essa busca, Fabiana, por essas respostas? Vou lhe dizer agora, estude, busque pessoas que passaram pelo mesmo que você passou. Esteja em eventos, em negócios, em rodas de pessoas que estão buscando ajuda. Porque você vai entender que você não passou por aquilo sozinha, que outras pessoas passaram pela sua dor. Não da mesma forma, mas de maneiras diferentes. Você vai começar... É como você ler um livro. Até me arrepio em falar sobre isso, porque histórias de outras pessoas são muito bem-vindas quando a gente quer mudar isso. O livro, você lê ele várias vezes. Toda vez que você lê, você vê de uma maneira diferente. É como um bom filme que você assiste, que você consegue ver de várias formas aquele filme. Então, quando você se coloca de verdade, não é só de boca para fora, perto de pessoas que passaram por aquela dor, você começa a entender que você precisa
mudar isso. E como? Só quem muda você é o conhecimento. Mas não é o conhecimento que engorda, não. É o conhecimento que transforma. Você trouxe agora um outro ponto, conhecimento que engorda. Tem muitas pessoas que estão aí vivendo a obesidade de informação, a obesidade Exatamente. mental, porque adquirem muito conhecimento, mas não aplicam, não compartilham. Eu costumo falar nas minhas palestras, nos meus eventos, o seguinte: o conhecimento é o único bem que você adquire, Exato. Que leva para a vida toda. compartilha, não lhe faz falta e é o único bem que você leva quando morre. E tem uma coisa, pronto, chegou onde eu queria. E é o único bem que mesmo você morrendo, você não tem como acabar com ele, porque tá indo com você. Tá indo dentro de você, da sua essência. Então, esse primeiro ponto de você ir em busca de você é o primeiro ponto para você Mas fazer isso. dessa teoria, o que mais me deixa fortalecido, o que eu mais gosto de passar para as pessoas é que, mesmo que eu compartilhe, ele não vai me faltar. Não é nem o fato de eu morrer e levar. Porque tá É dentro o de você. fato de eu ter e compartilhar, e ele não me falta. Muito pelo contrário, eu consigo ampliar esses conhecimentos, essas experiências, essas vivências. Então, quando a gente entende isso, o quão é importante gerar esse entendimento não só para nós mesmos, mas para o outro, cara, é uma outra percepção de mundo. Exatamente. E aí onde eu parto para o segundo ponto dessa pergunta que você me fez, que quando a gente faz essa viagem, a gente entende tudo isso, a gente precisa também cuidar da gente. Então vem o autocuidado, né? O autocuidado, você faz as pazes com você, você entende que o seu tempo não é o tempo do outro, você entende que o seu capital social tem que vir primeiro antes de você passar para o outro. Porque você tem que ser a pessoa mais importante da sua vida. Não tem ninguém, só Jesus. Depois disso, você. Aí vem filhos, família, amigos. Porque a gente só consegue fazer a diferença na vida do outro quando a gente é a diferença. Quando a gente enxerga isso dentro da gente. Sim. E aí você enxerga e entende o terceiro ponto. Quando você aprende a ver você por dentro, você tem o autocuidado, você passa a se amar. Como? A entender os nãos da vida para o outro, o que entra e sai da sua vida, o que vai fazer diferença positiva, o que não faz, você retira. Então, você adquire uma coisa que pouca gente entende. Aprende a ter filtro. Pronto, aí onde entra agora, a gente vai agora mergulhar um pouco mais nessa questão do autocuidado. Porque existe uma percepção distorcida de quando nós falamos de autocuidado, as pessoas elas trazem muito para o autocuidado da parte externa. Mas aqui nós estamos falando do cuidado, o autocuidado interno. Proteger e blindar a sua mente de coisas tóxicas, nocivas, que vai gerar essa paralisia e que vai impedir você de trilhar esse seu caminho na construção do seu futuro. Blindar a nossa mente e as nossas emoções daquilo que nos impede de reconhecer o nosso alto valor, sem desmerecer o outro, obviamente, mas entendendo que o outro tem valor assim tanto quanto eu. É muito importante frisar isso, porque quando nas palestras a gente fala de autocuidado, é muito comum as pessoas se preocupar com cabelo, com unha, com lipo, com ruga, de botox e o escambau. Cara, e a tua mente? Exatamente. E o teu autocuidado mental. Você falou. Proteger a tua mente de pessoas que tá ali, ó, metralhando. Sabe? A sua Cara. A sua responsabilidade afetiva com você mesma. E aí eu vou te dizer uma coisa aqui bem séria. Você tá de parabéns em falar sobre isso, porque as pessoas ligam muito só para o externo, como você falou. Beleza, botox e tal. Mas o que é que você Nada contra, viu, meninas? Não, Nada precisamos nos contra, cuidar, é claro. Eu também gosto de me arrumar, também gosto de me sentir bem. Mas, cara, que adianta você tá bonitinha por dentro e por fora tá o caco. Tá destruída. Tá simplesmente vazia. E o que é que você pode fazer para mudar isso? Vou falar aqui algumas coisas muito importantes. Primeiro ponto, você ter tempo para você. Isso é extremamente importante. Mas como, Fabi? Vou te falar agora. Você curtir o seu eu, a sua solitude. É você tirar um tempo para você tomar um bom vinho, ler um livro que lhe interessa e ir pro cinema sozinha. Eu gosto muito de sair sozinha. Por sinal, pessoal, vocês que estão nos assistindo, o episódio 3 e o episódio de hoje, não sei se vocês perceberam, mas no cenário tem livros. Exatamente. Exatamente para inspirar vocês nessa questão. Você pode investir
você pode promover esse autocuidado exatamente não só Investindo trabalhando na pessoa mais importante. exatamente, não você. só se cuidando por fora, mas se cuidando por dentro. Aqui tem alguns exemplos das minhas leituras, inclusive a minha Bíblia de estudo, tá? King James, óbvio, que esse aqui é um dos principais, justamente para inspirar você a trazer esse hábito, esse comportamento nesse processo de construção do seu novo eu, Exato. desse processo que você está ali ó, construindo o seu futuro, assumindo essa sua rédea, assumindo esse protagonismo. E trabalhar esse processo de blindagem mental e emocional, digo para você, é um dos processos maiores e mais poderosos que você pode aplicar na sua vida. Exatamente. E eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, e a pergunta não só a você, mas a muitas pessoas que estão aqui assistindo. Por que você acha que você só é feliz, sua vida só está resolvida se você tiver alguém do seu lado, fazendo o que era para você fazer? Então eu vou responder essa pergunta, vou lhe responder essa pergunta com uma simples resposta, mas também com outra pergunta. O que faz uma mulher, depois do seu último casamento, tomar a decisão de viver a sua solitude de uma forma plena, estando solteira, permanecendo solteira por 9 anos? Vou dizer aqui para vocês. Eu vou lhe responder assim, sorrindo. Isso é sobre simplesmente entender. Cara, é massa demais! Quando você entende que você passou a metade da sua vida, ou parte dela, sendo o outro, e dando palco para o outro, e deixando você naquele armário escuro, porque você não se deu a oportunidade de ser feliz. Você entende que esse momento não é porque você prefere estar só, porque quer mostrar para o outro que você é autossuficiente. Não. É que você está entendendo e deixando bem claro para o outro que você se ama, se apaixona por você todos os dias. Que é a sua E felicidade. que antes só do que muito mal acompanhada, porque as pessoas dizem, Fabiana, você tão muito tá sozinha? Não, não tô sozinha não, eu tô comigo mesma, tô feliz. E se eu quiser, vem a pessoa que eu quiser e que eu atrair, porque você, meu amor, só vai ter ao seu lado o que você emana para o universo. Se você emana tristeza, depressão, o seu ego, você vai trazer pessoas tão fúteis, só querem transar, desculpa o termo, mas o termo é esse mesmo. E você vai trazer pessoas intelectuais, pessoas inteligentes, pessoas que focam neles. Na verdade... E focam em você. Aí é onde entra, né? Quando a gente chega nesse patamar, fica muito claro o automerecimento. Eu mereço mais. Exatamente. Eu mereço Você realmente... ativou essa chave. Eu mereço realmente me amar. Porque para amar o outro, eu preciso me amar. Eu mereço me acolher. Eu celebro de uma forma plena a minha solitude. A minha felicidade não está condicionada a ter alguém na minha vida. Você só sabe que o resultado de todo esse... Desde o primeiro episódio para cá, que a gente vem falando sobre etapas da vida da gente. São etapas. Nós chegamos aqui no último episódio e eu quero que você entenda uma coisa. Eu passei pela dor, pelo abuso, pela violência doméstica, pela dor de recomeçar, de me reconstruir. E o resultado que eu tive foi essa mulher incrível que eu sou. Meu filho, mãe, mas a senhora tem uma autoestima? Tenho autoestima. Porque quando a gente sabe quem a gente é, nós temos autoestima, nós nos amamos, nós nos validamos, nós viramos a chave do merecimento. E você pode chegar para mim e dizer o que você quiser que não vai me abalar. Por quê? Porque eu sou, eu faço, eu aconteço e eu transformo a vida de outras pessoas. Não dando ouvidos ao que você fala, mas dando ouvido ao que está dentro de mim. A minha voz interior, que é a voz mais importante que a gente tem que dar. A voz do nosso eu, da nossa... Sabe? Da energia que a gente conseguiu mudar. E como isso é valioso, cara. As pessoas falam, mas você trabalha tanto, não para nunca. Eu disse, eu não trabalho. Eu faço o que eu mais amo no mundo, que é mudar a vida de pessoas. Não tem coisa mais satisfatória do que você ir para uma palestra, você como palestrante que é também, a gente subir naquele palco, ver as pessoas encantadas pela sua história e depois você sair dali, vou festejar, ou acompanhada, ou numa turma de amigos, ou no network, ou sozinha, um bom vinho, um bom espumante, seja o que for, um bom jantar, e eu me sentindo maravilhosa, porque é isso que a gente tem que se sentir. Perfeito. Maravilhosa. E aí é onde entra a pergunta 3. Qual o papel da autocompreensão e do autoconhecimento nessa construção do futuro? A vigilância do tal filtro que eu falei, de você travar, fechar as torneiras de pessoas que são nocivas na sua vida. Não é não dar possibilidades a essas pessoas. É não dar palco dela destruir com a sua vida. Eu deixei, quando eu disse não, lá atrás, para aquele relacionamento nocivo, para uma família narcisista também que eu tenho,
E deixei bem claro que eu não me vendo a nenhum valor. Eu disse o não para as pessoas que podiam destruir a minha vida. Então, quando você dá lugar a pessoas e fica culpando sempre a outra, porque ele foi o culpado. Não, a culpada foi você. A culpada fui eu, que entrei num casamento com um cara doido, maluco, narcisista, que eu entendi isso e continuei com ele porque eu tinha filhos. Não. É como nós falamos no episódio Não. anterior, né? Não é sobre o que fazem comigo, é sobre o que eu permito que façam Exato. comigo. Então, se tudo que eu passei na vida eu permiti, eu agora tenho a obrigação de transformar o que eu permiti numa chave de mudança da minha vida. E é obrigação. Você tem que mudar isso em você. Porque ninguém lhe muda. Você entra numa relação, num trabalho, um chefe, você não vai mudar ele, porque você não vai mudar uma pessoa que já viveu aquilo tudo e não vai mudar a cabeça daquela pessoa. Você não vai mudar a vida, a opinião dos outros, você tem que mudar a sua. Ninguém lhe muda. Só quem pode mudar você é você mesmo. Ninguém pode chegar para você e entrar na sua vida e dizer o que você tem que fazer. Não, quem tem que fazer, quem tem que saber o que você tem que fazer é você. É a autorresponsabilidade de reconhecer. Até para você dar um conselho para alguém, eu hoje trabalho com isso, consultoria, eu sempre deixo a pergunta na mão da pessoa. E a resposta ela tem que me dar. Naquele dia ou no outro dia, no momento que ela se sentir necessária de me dar essa resposta. Porque ela primeiro vai ter que dar essa resposta para ela, para depois ela me responder. Então, eu não estou trazendo a salvação para sua vida, eu estou resgatando de você mesmo. Você tá fazendo. O nosso papel. Nosso trabalho é resgatar o outro dele mesmo. O nosso papel como terapeuta, como coach, como psicólogo e por aí vai, é fazer o outro olhar para dentro dele mesmo e ver realmente assim que ele pode fazer por ele mesmo. É simplesmente mostrar as possibilidades que está dentro dele. Ele não está conseguindo enxergar. Trazer realmente assim aquele olhar macro que ele até então está imperceptível, digamos assim. Na ótica dele, obviamente. Eu tenho um cliente meu que é de consultoria de relacionamento, que ele está no casamento arrastando há muito tempo. Eu já botei o tabuleiro de dama na mesa e já mostrei todos os pontos negativos e positivos que ele pode mudar na vida dele. E ele sempre fica procrastinando. Eu digo, olha, eu não quero que você diga por aí que a sua consultora é ruim. Porque eu já deixei bem claro o que você tem que fazer. Inclusive, se você não tomar nenhuma atitude, eu também vou me dar licença da sua vida. Porque assim, você precisa saber entrar, que isso é muito importante. Saber entrar e sair com dignidade dos lugares. Se você conseguiu acessar a chave dele, ele não conseguiu virar essa chave, a culpa não é sua, é dele. Então, o que é que eu posso trazer aqui de exemplo para vocês? Não fique, vá para os seus terapeutas, venha para a gente lhe ajuda a lhe dar a chave na mão. Mas se você não virar essa chave, não, o outro não tem nada a ver com isso, é sobre você. A Bíblia também fala sobre isso, né? Basta que eu te ajudarei. E bato. Se você abrir, exatamente, o Senhor Jesus entra na sua casa e vai cear com você, mas sempre vai ter a condicional de você tomar atitude. Nós não de podemos, você agir. Tomar tudo pelo outro, não podemos. Nós mostramos as possibilidades, não podemos. Mas a atitude de fazer o que precisa ser feito está sempre na mão do indivíduo. Quando minha filha veio para mim, mãe, eu quero fazer medicina. Eu disse, eu acho ótimo. Eu acho louvável demais. Só que você quer isso para você? Foi a pergunta que eu fiz para ele. Deixei. Ela se encontrando. Isso foi no ano passado, na segunda ela veio, aí ela disse, mãe, eu disse, bem, eu vejo você como trabalhando em outra área. Totalmente diferente. Totalmente como intercambista, sabe? Outra área, totalmente diferente. Relações internacionais. E deixei. Só que é sobre você. Ela entrou na minha casa no início das férias, quando foi perto de ir embora, mãe. Eu vou fazer relações internacionais. A senhora bem que tinha razão. Você não disse nada disso, a senhora não deixou pensar. Então, isso é o que as pessoas têm preguiça de fazer. É o pensar, é o parar. Porque nunca tem tempo, porque está com preguiça de agir. É aquela questão que foi falada também no primeiro episódio, se eu não me engano, sobre o confronto, né? Confrontar a você mesmo, entendeu? As suas verdades. Então, às vezes, por exemplo, ela se via no desejo de fazer medicina. Porque ela queria curar uma dor que ela tinha. E aí, de repente, também foi algo sugestivo, de uma forma inconsciente, de um outro ambiente, outro cenário. Você foi lá, também trouxe uma outra sugestão. Você mostrou para ela, você orientou que você via ela numa outra... E ela teve a oportunidade de colocar na balança, de se olhar desses dois cenários.
né? Como um profissional da área da saúde, com uma pessoa que está lá vivendo num outro segmento totalmente oposto. Ela teve a possibilidade de ir, e ela poderia ter um outro ângulo também, ter um outro Exatamente. cenário para poder se auto-observar. Autoanalisar. E o que foi que eu Né? permiti para E ali a você? partir dessa auto-observação, ela Exato. tomar a decisão, ela fazer a escolha dela. Exatamente. E quando a gente sobe no palco, quando a gente está dando uma consultoria, que você faz o trabalho bem parecido com o meu, a gente não tem que dar a solução, a gente tem que dar a porta de entrada. A decisão é da pessoa. Eu não vou chegar para você, ó, se separe. Minha amiga, às vezes, porque meu casamento. Eu tô de fora. Eu já vi você reclamar disso várias vezes, mas não toma nenhuma atitude. Então não adianta você chegar para mim e dizer, porque ele, porque isso. Não, porque você. Não é sobre mim. Eu vou chegar aqui, eu vou lhe orientar. Você vai ouvir o que eu estou dizendo? Não vai, porque você não está se enxergando nem por dentro. Você não está nem vendo onde está vindo o problema que está vindo dentro de você. Não é o outro, é você. Exatamente. Quem tem que decidir é você, se fica ou se sai, ou se muda, ou se continua parado, ou se quer morrer assim, ou se vai continuar jogando nas costas dos outros as suas responsabilidades. Eu nunca joguei nas costas dos outros minhas responsabilidades, eu sempre parti para cima. A nossa vida não foi fácil, você sabe disso. Com certeza que não. E E aí, esse papel da autorresponsabilidade já traz também uma outra chave, que é onde entra para a pergunta que eu vou trazer agora. Como podemos estabelecer metas e objetivos claros para o nosso futuro e criar um plano de ação para alcançá-los? E aí está muito relacionado à autorresponsabilidade. Pronto, vamos lá. Como é que a gente pode fazer isso? Definitivamente parando de se ficar se vitimizando e olhando para o passado. Acabou aquele passado. Você não é o que o passado fez com você. Você é o que você fez com o seu passado. O que é que eu vou fazer aqui para mudar isso? Aí você tem que sentar e fazer aquele velho checklist da sua vida. Prioridades, propósitos, o que que você quer transformar, o que é que precisa mudar ainda? Quais são os seus anseios? Você vai perder tempo chorando a vida inteira ou você vai fazer isso acontecer na sua vida? De forma diferente, é claro. Então, metas é o nome da mudança. Quais são suas metas? Você sabe o que você quer para você? Eu até então fiquei na dúvida entre jornalismo e publicidade e propaganda. Aí meu amigo disse assim, um amigo muito conhecedor também na área, ele fez, você já nasceu jornalista, cara, e publicidade você já faz, então não precisa ter diploma para ser jornalista, não. Faça publicidade. Eu digo, não vou fazer porque você está mandando, não. Vou fazer porque eu entendi que eu sou publicitária. Ele ficou rindo. É sobre isso, não é sobre o que o outro vai impor para você. Ele chegou de uma maneira carinhosa, né, me ajudando, mas eu podia ter feito, você tem razão. Não, eu tenho razão. Isso é o que eu quero de mim. Isso é o que eu quero para minha vida. Então, essa foi uma meta que você colocou. Foi uma meta. Então, a meta, ela é a flecha que você direciona para o caminho certo. Porque quando você não tem a meta, você atira para qualquer lugar. E quem quer abraçar tudo, não abraça nada. Aí é onde entra uma boa meta definida, associado com um plano de ação. E a que chegue nesse conscientização objetivo. do que você realmente já sabe quem é. Porque quando você está perdido, nada fica bem. Mas aí, para chegar nesse ponto, nesse patamar, eu acredito que a pessoa já tenha trazido Toda a à tona. clareza do que quer. Exatamente. Aí você está curada. Eu escutei de uma diretora da escola. Ela chegou para mim numa palestra de abuso. Ela disse assim: meu Deus, que coisa incrível. Você fala sobre isso, você não se emociona mais. A gente não vê dor em você. Que você já está transformada. Eu tive uma indagação parecida com uma entrevistada, quando eu citei alguns episódios, e a pessoa chegou depois do programa, veio para os bastidores. Como é que você consegue falar nessa naturalidade e tal, não sei o quê? E seus filhos, o que é que pensa? Eu digo, sabe, não é mais sobre o Exato, propósito tudo agora. o propósito de falar sobre isso não é para atacar quem me feriu, é só para ancorar ainda mais de que eu me curei e de que aquilo tudo nada mais foi do que a mola propulsora que me impulsionou para chegar onde eu tô chegando. E uma coisa, Nani, muito importante que você falou aí, tá de parabéns, sobre a questão que o olhar dos seus filhos, o que o outro vai pensar. É deixar bem claro que eu já passei por essa fase, que eles ainda estão passando. Então, eles precisam respeitar, as pessoas precisam respeitar que a gente conseguiu chegar onde a gente queria. Mas que a gente não pulou etapas. A gente vivenciou as etapas.
E é isso que traz o resultado final. E aí é onde, pronto, aí é onde entra o outro ponto também. Não que eu não tenha sofrido ataques Não, quando eu tomei isso, essa isso decisão. faz parte bem. Só que eu Você não apliquei deu na minha ouvidos. vida exatamente a teoria do sapinho surdo. Exatamente, você não deu ouvidos. Por que que você Eu chegou nesse continuei ponto? trilhando, eu continuei trilhando, porque enquanto eu não entendesse que o julgamento positivo ou negativo, a crítica construtiva de quem não construiu nada, não ia mudar em nada na minha Pronto, você agora vida, disse tudo. Como é que podem me julgar entendeu? se eles não construíram nada, não fizeram Não, nada? não passaram Não pela dor que eu passaram pela dor que eu passei. passei? Então, assim, esse Exatamente. papinho de que é uma crítica construtiva. Cara, esse tipo de julgamento, esse tipo de crítica, pra mim, Tô dispensando. tô dispensando. Dispensando. Porque, cara, quem sabe de todos os processos fui eu. Então, porque fulano tá pensando assim, bem, é sobre ele, não é sobre mim. Eu já entendi que aquilo aconteceu, qual o propósito real daquele acontecimento e o que eu vou fazer agora com isso. Exatamente. É sobre como eu reajo àquele desafio, é sobre como eu lido com aquele processo. Exatamente. E aí eu digo pra você, é onde você chegou no lugar mais... Sabe aquela luz que a gente chega e todo mundo vê e que às vezes a gente não tá vendo? Quando a gente chega nesse patamar, a gente consegue enxergar a nossa essência de uma maneira tão objetiva que o que vier do outro não vai abalar a gente mais. Acabou, Exato. acabou aqui o que você diz, dane-se o que você... Não interfere. Eu sou uma pessoa muito assim, às vezes a pessoa vem me dizer alguma coisa, eu não pedi sua opinião. Desculpa dizer, mas eu continuo seguindo em frente. Hashtag opinião não paga boletos. Isso, não paga boletos, não bate na minha porta. E quando eu estou precisando de um apoio, talvez por alguma coisa, não porque eu estou incapacitada de fazer, mas a gente tem os nossos momentos. E principalmente, eu não falei aqui, nós temos o dia do lixo. Nós temos, não é do lixo, não é do lixo que nós somos um lixo. É o dia de você parar tudo que você faz, para ver o que é que está certo, o que está errado, o que está precisando melhorar, o que está precisando tirar, o que está precisando acrescentar. A gente precisa ter esse encontro com a gente de vez em quando, tem que ter. Eu quero aqui também deixar bem claro que quando eu trago essas pontuações, eu não quero dizer aqui que eu não aceite conselhos, que eu não aceito Não, é sempre orientações. bem-vindo. Mas a gente sabe quem vem realmente para Exato. acrescentar. Exato. A gente sabe pela entonação, Pelo pelo olhar, vocabulário, pelo olhar, sabe? pelo olhar. Quando a pessoa vem realmente com o propósito de nos acrescentar ou de nos julgar. E Exatamente. tá tudo certo. Tá tudo certo. E outra Eu coisa, consigo hoje, Fabiana, olhar, né, responder, muitas das vezes, com silêncio. e eu vou dizer uma coisa para você, Anne, muito importante, que você vai me dar razão. Melhor ainda do que o silêncio é você estar onde você acredita. Eu já dispensei algumas coisas da minha vida, inclusive trabalho. Porque eu não queria estar naquele ambiente, porque aquele ambiente para mim não seria bom. Então, você decidir onde você quer estar, onde você não quer estar, porque tem energias que eu trabalho muito à base de energia. Tem energias que não vão lhe acrescentar, vão lhe destruir. Então, porque você é fraca, não. Porque Aí é onde entra o porque eu me dia do amo. lixo. Porque eu- Aí é o dia onde do entra o lixo. dia do lixo. Dia do lixo. Todos os lixos emocionais, todos os lixos que joga fora. E eu não estou... E para eu estar no lugar, para eu não estar inteira, eu prefiro não estar. Pronto. É aí onde entra a quinta pergunta. Qual a importância da resiliência e da perseverança na jornada de construir o futuro? Porque é um ato de resiliência associada à perseverança, porque você está determinada a continuar independente do que vão falar. do que o externo, do que o inconsciente coletivo venha trazer para você. Você tem que fazer o seguinte, uma coisa bem séria e importante. A importância de você saber o seu filtro, entenda, não é o filtro para o mundo. É o filtro do que vai lhe abater ou que vai lhe acrescentar. Para você saber exatamente que você está num lugar que é luz, prosperidade, transformação, multiplicação e oportunidade na vida do outro, você precisa se sentir inteira. Então, se você não se sente inteira para aquela situação, e eu sou muito mediúnica, quando eu estou num lugar, que me convido para um lugar que eu não sinto que eu estou inteira, eu não vou. Mas você é irresponsável. Não.
Eu estou tendo responsabilidade afetiva comigo mesma. Porque eu não vou entregar nada da minha boca para ninguém. Eu não me proponho a isso. Eu quero sempre entregar o meu eu, o meu melhor. A minha luz, a luz que todo mundo está vendo. Então, você tem que começar a pontuar o que é e o que não é para estar com você. E não é sobre o outro, é sobre você mesmo. Pontue. Pega um caderninho e diga: o que é isso? Você quer isso para você? Faça um X, sim ou não. O que é que você quer tirar? E criar um filtro. Um filtro dentro de você. Não deixar com que certas coisas entrem sobre você, decidam por você. E lugares que você precisa deixar de ir ou estar. Porque vai transformar a vida de outras pessoas. Mas, principalmente, você nunca entregue metade do que você é. Sempre Então, entregue aí é onde o entra, inteiro. né, a manutenção da motivação e do foco para continuar trilhar esse caminho, né? E a partir disso aí, continuar superando os obstáculos, os desafios, porque vai ser inevitável. Esse processo, Isso é inevitável. é como eu falei, Tem que eu passar. sofri retaliações, eu sofri julgamentos, e faz parte desse processo, porque a partir do momento que você escolhe ser a protagonista da sua história, que você assume realmente as rédeas de construir esse novo momento, é inevitável. Aí é onde entra o que eu falei nos episódios anteriores. É o como nós reagimos ao que chega. Exato. E isso aí tem um resultado. Quando você vê a reação do outro sobre você, você já sabe onde você tem que entrar ou sair. Perfeito, perfeito. Quando você entra num lugar que você é bem-vinda, a energia é muito boa, você sente. Se eu entrar num lugar que eu não me sinta, eu me recolho e vou embora. Eu não fico. Então, você precisa saber dizer sim e não para você mesmo. É por aí que começam as coisas. Com certeza. Fabiana, já fui aqui acionada aqui pelo meu time, que nós já estouramos o tempo. Mas aí, antes de encerrar, eu quero que você deixe suas considerações finais, tá? Qual é a mensagem que você deixa para a nossa audiência, para as pessoas que estão nos assistindo? E que, a partir daí, né? A partir daí, de tudo o que foi conversado nesses 4 episódios, qual é o olhar que você tem sobre a Fabiana hoje, que passou por tudo isso, que entendeu todos os processos, que entendeu que a dor não veio para paralisar, mas sim para transformar ela numa outra pessoa? Fala um pouco sobre isso para nós encerrarmos. Bem, primeiro, eu quero agradecer por esse palco, porque isso aqui foi um palco, né? Tudo que a gente precisa subir, falar sobre a nossa trajetória, sobre a nossa vida, sobre o que a gente aprendeu e que a gente transforma hoje é um palco. O nosso resultado sempre, nesse ponto, é saber o que o outro sente. Como o outro ficou, como o outro se transformou. Então, quem é a Fabi Matos? Falar de mim não é nada difícil. Meus filhos dizem: mãe, é tão difícil falar de mim? De mim é muito fácil. Eu sou uma mulher que aprendeu que a dor, ela foi a minha melhor amiga. Que o medo, ele ficou debaixo do tapete porque eu peguei ele e transformei em desafio. E hoje, a mulher que eu me sinto, uma mulher incrível, não estou falando isso porque o meu ego está aflorado, não. Eu estou ligando a chave da Fabi mesmo, da essência. A mulher que eu me vejo todos os dias, a mulher que é capaz de tudo para melhorar a vida do outro, a mulher que se ama, que eu me olho no espelho todos os dias e eu digo: ai, como eu sou linda, meu filho. Minha vida, eu queria ser igual a senhora, filha, ativa essa chave, porque é muito bom. Então, eu me acho inteligente, autossuficiente, dependo, sim, de estar também no calor da família, de cuidar, de ser acolhida, de ser amada, de ser mimada, mas o que eu vejo hoje é a mulher que está completa. É a mulher que está seguindo em rumo aos seus projetos, às suas metas, e que principalmente olha o mundo com empatia, porque eu não quero jamais estar num lugar e não dar as mãos a ninguém para mudar a vida dessa pessoa. Perfeito. E o que eu deixo aqui de consciência para você: você decide se quer ficar presa às suas dores do passado, se você quer transformar suas dores em possibilidades e se você quer ser o trampolim de mudança no presente e no futuro das pessoas. Então, escolha a melhor opção, escolha por você e pelo outro sempre, porque quando você sabe quem é você com certeza já mudou aí alguma coisa no outro. Com certeza. Isso é muito importante. Não tenha medo, não tenha trava, não tenha impossibilidade. Para de jogar a culpa no outro, a culpa está em cima de você. Você é o grande culpado da sua vida estar parada.
e de você não fazer nada com isso. Então, eu tenho que agradecer muito a todos aqui por essa oportunidade. Estou muito feliz e emocionada, porque eu pude contar tudo aqui e trazer essa condição tão maravilhosa que é chamada conhecimento. Gente, eu cresci ouvindo minhas tias dizer assim, estuda, eu estudo. Estudar é a arma do negócio, mas tem um outro conceito além disso. Não sejam pessoas para engordar de conhecimento. Você pega esse conhecimento, dê uma espremida em você, tire o melhor, né? E transborde, porque o resultado que você traz na vida do outro quando você trabalha com o coração aberto e com a vontade de realmente ser a mudança. Não queira ser melhor do que ninguém, apenas faça o que você acredita que você já é uma pessoa melhor todos os dias. Então, eu lhe agradeço, quero aqui deixar meu contato, se puder, claro. Sim, pode deixar. Meu arroba Fabiana Matos, com 23 Santana Underline. Sou consultora, treinadora comportamental, palestrante. Eu trabalho hoje com o projeto Abuso Não nas escolas em Petrolina e Juazeiro e na Bahia, e quiçá no mundo. Apresentadora de um programa de rádio, Elas e Eles Possibilidades, onde eu dou voz, literalmente palco às pessoas que vêm de todo o mundo. E estou muito feliz de ser amiga de Anne, de estar aqui no podcast e chamar vocês para fazer parte desse palco também. Não deixem de vir, gente, porque é realmente maravilhoso. E um abraço em toda a equipe que está aqui e deixar meu coração aberto para voltar em breve. Parabéns, Obrigada. Sabrina, parabéns. Parabéns aí pela sua trajetória, parabéns pela sua história, pela sua superação, por você ter compreendido que os desafios, eles vieram como um propósito e não como um limitador. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Inclusive, eu conheço Juazeiro e Petrolina. Depois você procura lá em Juazeiro, Catriano Moraes. Vou procurar, sim. Meu malvado favorito. Ele vai lembrar de mim. Ele vai lembrar, se você procurar ele por ele lá. Dizer, olha, Anne Couto falou de você pra mim. Disse que você é o malvado favorito dela. Então, enfim. você deve amar aquela região, né? Na verdade, minha família é toda de lá, na verdade, eu tenho um irmão que mora lá. Minha mãe morou lá, né? Eu conheço um pouco da região. Né? Meus filhos moram próximo a Petrolina, então assim, eu tenho uma história ali. Você ia fazer muito sucesso naquela região, mas eu quero desde já mais uma vez agradecer por você ter se disponibilizado a contribuir com o seu conhecimento, com a sua história, agradecer a todo o nosso time, né? Encerrando aqui a temporada de agosto, mas aí, ó, tá aí. Não vou garantir 2025 ainda, porque 2025 já está praticamente todo fechado, mas quem sabe 2026 ela volta. Mas para isso também depende de vocês. Vai lá, ó, deixa lá nos comentários, interage. Exatamente. Mostra lá que vocês gostaram do conteúdo, que vocês querem Fabiana Matos de volta. Deixa lá. Quais temas vocês querem para as próximas temporadas? E claro, né, gente? Deixar sugestões, né? Deixa lá sugestões. Nós estamos aqui para isso, para tirar as segue dúvidas. O canal, deixa lá o seu like, deixa lá o seu feedback sobre essa temporada de agosto. Quero também aqui agradecer a toda a nossa equipe que tá lá, ó, ralando. Já tirou meu couro aqui. Você tá atrasada, mas enfim, gente. Meus amores, eu amo vocês. Deixar que eu vou recompensar com aquele bolinho, tá, gente? Eu recompenso com bolo. Nada que um bolinho com café não resolva. Agradecer a Arte Modular, agradecer a GS Distribuidora, agradecer ao Instituto Arte da Fé que vem aí apoiando. Como eu prometi no episódio anterior, vou trazer agora. Nós estamos com diversos projetos e convido você apoiar o nosso instituto. Venha ser um colaborador, venha ser um apoiador, venha ser um voluntário. Estamos com projetos aí para as mães atípicas, aprender a empreender a partir de casa. Estão com oficinas de arte. Vai lá no perfil do arroba, vai lá no arroba Arte da Fé e acompanhe, porque tá vindo muita coisa nova, mas nós precisamos da sua ajuda. Precisamos do seu apoio, do seu incentivo, porque, claro, a sua colaboração faz com que não só esse projeto, mas que outros nasçam e continue. Então, beijo no coração de todos vocês. Aguardo vocês na temporada de setembro, que eu já tenho também aí a convidada. E vou dizer uma coisa pra você, viu? A mulher também é arretada. A mulher também é da área do desenvolvimento pessoal e a bichinha é arretada. Então, se eu fosse vocês, eu não perdi a temporada de setembro. Já aproveita para maratonar. Traz papel e caneta, porque vem com tudo aí. Setembro com mais uma super temporada do CoutoCast. Então, eu aguardo vocês na próxima semana, iniciando a nova temporada de setembro. E, claro, já dando tchau para agosto, mas prometendo que vocês terão Fabiana Matos numa próxima temporada. Ok? Então, conto com vocês para os próximos episódios estar aqui junto conosco no CoutoCast.
Tchau, tchau. Deus abençoe. Olá, eu sou a Nicole, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue.